O demônio presente neste livro é pior do que o Pazuzu, viu? Parabéns, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? O livro da vez é Garota Exemplar, de Gillian Flynn. Pense na seguinte situação. Nick Dunne, um jornalista, descobre que sua esposa Amy desapareceu na manhã do seu aniversário de 5 anos de casamento. Ele chama a polícia, uma investigação começa, porém ele apresenta uma calma que as pessoas não esperam de um marido aflito em busca do paradeiro de sua esposa. Uma esposa com uma certa fama, pois ela foi a inspiração para uma série de livros infanto-juvenis escrita pelos pais dela, os livros da Amy Exemplar. Uma fama que a Amy não parece gostar muito, pois a Amy dos livros é uma versão melhorada sua, mas foi o que trouxe dinheiro à sua família. Enfim, por causa do comportamento frio de Nick e da maneira como o cenário de luta e desordem em sua casa parecia algo forjado, ele se torna o principal suspeito do desaparecimento de Amy. Para tentar sair dessa situação, Nick conta com a ajuda de sua irmã gêmea Margot e um advogado procurado por maridos realmente culpados, mas muito bom. Em todo aniversário de casamento, Amy faz um jogo de caça ao tesouro, em que Nick deve seguir pistas que muitas vezes ele não consegue decifrar e isso acaba frustrando a esposa. Mas essa parte é importante na história. É porque normalmente possui relação com algum acontecimento, alguma lembranças do ano anterior do casal, coisas que Amy se lembra e que gostaria de que Nick se lembrasse também, mas que ele simplesmente não se atenta. E esposas podem ser bem apegadas a isso. Então o casamento de algo mais intenso, mais avassalador, vai se esfriando por causa da incompatibilidade de ambos nesse sentido. Então a história do livro não se torna só uma investigação sobre o paradeiro de Amy, mas principalmente sobre o casamento deles, sobre como se esfriou, como se desgastou, sobre as concessões feitas principalmente por parte de Amy. Na verdade, é um retrato bem sombrio sobre o casamento. Os livros de Gillian Flynn normalmente usam o suspense, o thriller, como veículos para falar de outros assuntos esses importantes sobre o comportamento humano. O Nick mesmo tenta não ser como o pai dele, mas sendo criado por um homem que vivia de esconder seus sentimentos mais profundos, e sendo criado para ser uma pessoa educada, bastante educada aliás, o Nick, por consequência, é frio e blasé. Isso no filme de David Fincher, de 2014, se reflete principalmente na atuação um tanto fria e mecânica do Ben Affleck, principalmente no início, que é intencional. O Nick se torna distanciado tanto da esposa quanto dos próprios pais, pais esses que foram as principais razões dele voltar a morar em sua terra de origem. Ele vivia em Nova York com Amy e ele tem que voltar para casa, bem assim no interior, bem nas beiras lá do rio Mississippi, principalmente para acompanhar a mãe fazendo o tratamento do câncer. E esse comportamento de Nick distante dá um caráter de artificialidade à história no início, pelas reações dele ao sumiço da Amy, suas reações, as mentiras que ele conta, o que levanta suspeitas sobre o seu envolvimento com o desaparecimento da esposa, até dando a entender que ele pode ter sumido com ela, se é que você me entende. Então essa parte investigativa do jogo da caçada ao tesouro nos dá até pistas bem reveladoras sobre as razões pelas quais o Nick é desse jeito, nos dá razões de por que ele está agindo dessa maneira tão fria e tão distante. Se bem que as pistas da caçada ao tesouro nos mostram um lado de Amy ainda acreditando que Nick é uma boa pessoa, e isso deveria trazer a ele até um certo remorso por não ter tentado ser uma pessoa melhor, ser um marido melhor a ela antes do desaparecimento. Mas sejamos justos, a frieza do casal não é exatamente unilateral. Mesmo mais no início da história, quando a gente acompanha o diário de Amy, mesmo dando a entender que ela foi quem mais tentou neste casamento, ainda assim
há algumas atitudes ali no meio que mostram que o desgaste não foi culpa exclusiva do Nick. É bem interessante a história ser narrada pelos dois pontos de vista, pois vemos que nenhum dos dois é exatamente um santo. Aliás, em Garota Exemplar, fica mais evidente o jogo de narradores não confiáveis. Ambos se tornam por vezes personagens até bem desprezíveis. Mas isso a gente vai vendo conforme o andar da história. Tudo que o Nick faz desde o início da busca por Amy é contar mentiras atrás de mentiras, principalmente para a polícia, mas também para a imprensa, para as outras pessoas, voltando toda a opinião pública contra ele. Já a Amy... Bom, digamos que a autora Gillian Flynn gosta de contar histórias de pessoas perfeitamente imperfeitas, pessoas quebradas, e com as quais o leitor não precisa necessariamente se simpatizar para serem interessantes. Basicamente, Garota Exemplar é uma história sobre o casamento. Verdades e mentiras, verdades misturadas com mentiras, um jogo de ele disse, ela disse, a palavra dele contra ela e a palavra dela contra ele. E eu não acho que a Gillian Flynn toma partido. Ela não toma partido de nenhum dos lados, apesar de um deles ser, sim, terrivelmente complicado. O livro é narrado por Amy e Nick, sendo a primeira parte em diário, nas partes de Amy, e Nick conta a história mais diretamente para o leitor, sendo o nosso guia, o fio condutor, o principal narrador e protagonista, então em primeira pessoa, mas depois de certo ponto da história, quando algumas reviravoltas e respostas surgem, ocorre uma certa inversão sobre quem é o narrador principal da história. O que eu gostei da escrita da Gillian Flynn nessa história é que ela não é apressada, mas não empaca e nem se torna difícil. Embora a experiência de ler Gillian Flynn não seja exatamente água com açúcar, ao exemplo do livro Objetos Cortantes. Em Garota Exemplar, os personagens tomam seu devido tempo descrevendo suas impressões e pensamentos sobre os acontecimentos de uma maneira descritiva. Em Objetos Cortantes, a escrita é um pouco mais sucinta, mas Garota Exemplar também é um livro bem escrito, de uma maneira que essa narrativa sem pressa nos instiga e nos prende. Tem um bom equilíbrio nisso. Sinto falta de muito mais livros nos últimos anos que se permitam não ter toda essa pressa com essas demandas de hoje, em que as pessoas têm a atenção terrivelmente reduzida, sabe? Hoje tudo tem que entregar direto, reviravolta atrás de reviravolta, tem que seguir uma estrutura que seja perfeita para que os livros sejam facilmente adaptáveis para o cinema. Eu acho que Garota Exemplar ele tem uma estrutura muito boa para isso também. Só que como livro ele funciona também no sentido literário. Ele é um livro que não sucumbe àquela objetividade artificial dos livros de hoje. Você tem que escrever tudo em frases super curtas apenas porque as pessoas têm atenção reduzida. Porque hoje ninguém mais lê, dizem, né? Mas Garota Exemplar não sofre deste mal. Ainda bem. É claro que a partir do momento que a gente passa a entender um pouco mais o que está acontecendo na história, a narrativa se torna mais ágil, a partir da segunda parte principalmente. Você quer saber no que tudo isso vai dar. Mas não serei eu que vou contar aqui. Quem quer saber, que leia Garota Exemplar de Gillian Flynn ou assista o filme, a adaptação de David Fincher de 2014, que é muito bom também. E é isso, fica a recomendação, Garota Exemplar. Bom, se você estiver chegando agora no canal, peço para que você se inscreva e ative o sininho de notificações aqui embaixo, curte este vídeo, comente e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E assim você estará ajudando o meu trabalho a chegar a mais pessoas, pelo seu engajamento, pelo seu envolvimento com esse projeto aqui. Também eu peço para que você se inscreva no Paura Profunda, meu canal de horror com histórias de horror, creepypastas, lendas urbanas, relatos sobrenaturais e estranhos, curiosidades bizarras e muito mais. @Paura Profunda. É isso.
Volte sempre, agradeço pela sua audiência e que você possa sempre aparecer por aqui para acompanhar mais resenhas como essa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou.